Sua Bíblia, abra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e nós vamos, irmãos, para a introdução do livro dos Atos. Vamos para a palavra de Deus, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de o caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém, queridos? Meus amados irmãos, como os irmãos sabem, o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro que marca a continuidade. Os autores dizem que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que marca a continuidade da obra de Jesus Cristo nesse mundo, agora por meio da sua igreja. É um livro que marca a maneira como a igreja nasceu, as primeiras conversões e a maneira como a igreja caminhou, a caminhada da igreja, como a igreja foi sendo perseguida e ao mesmo tempo crescendo, anunciando o Evangelho por todos os lugares. Por ser a continuidade do livro, por ser a continuidade da obra de Deus, alguns autores chamam o livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo, porque demonstra esse livro, ele mostra pelo menos 4 vezes como a igreja depende do poder do Espírito Santo. Geralmente a gente comenta Atos capítulo 2, mas lá no capítulo 4, no capítulo 10, no capítulo 12, no capítulo 14, mostra que em determinados momentos a igreja precisou da virtude do Espírito Santo para continuar crescendo. E é assim, nós somos testemunhas desse fato até os dias de hoje. Como nós precisamos do Espírito Santo, não é, irmãos? Aqui nessa igreja, a gente já ouviu grandes mensagens, às vezes mensagens muito bonitas, mas que não causou nenhum efeito na igreja, porque faltou o sal.
porque faltou exatamente a virtude do Espírito Santo. E é interessante quando tem a virtude do Espírito Santo, porque não precisa ser uma mensagem mirabolante. Basta ser uma mensagem da Bíblia cheia do Espírito Santo para causar o efeito que a igreja precisa, que é o efeito da motivação e do crescimento. Agora, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nós vamos estudá-lo, nós vamos ver versículo a versículo, e você vai ver que quando nós chegarmos lá no final dos Atos dos Apóstolos, nós já aprendemos todas as cartas, inclusive do apóstolo Paulo. Boa parte do Novo Testamento nós vamos esgotar simplesmente estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Vai ser um pouco mais demorado. Vocês querem que eu continue? Diga amém. Amém. Vai ser um pouco mais demorado que o Apocalipse. Agora, quando a gente terminar aqui, nós vamos terminar o livro de Atos e as cartas, todas as cartas do apóstolo Paulo. As que ele mandou para a região da Galácia, para as cidades e para as pessoas que ele enviou. Hoje, eu vou parar um pouco na história, não é? Eu vou me detalhar um pouco na história do livro dos Atos no próximo culto, vocês vão entender por quê. E hoje eu quero começar a mostrar para os irmãos o que é o livro dos Atos dos Apóstolos. O que nós lemos agora, no capítulo 1, a primeira parte, que vai até o versículo de número 14, essa parte, na verdade, é apenas a introdução do livro dos Atos. É para situar as pessoas na história. Há estudiosos que eles dizem assim, que o livro de Josué, lá no Antigo Testamento, é a continuidade do Pentateuco, literalmente. Então eles dizem que, na verdade, Moisés ele não teria escrito um Pentateuco, mas um Hexateuco, porque o livro de Josué faria parte daquele contexto lá, sendo a continuidade do Deuteronômio. No Novo Testamento, eles dizem que era para o livro dos Atos dos Apóstolos ser considerado um dos evangelhos. Por quê? Porque ele vai narrar exatamente a continuidade, o que aconteceu após os evangelhos serem escritos. Como os irmãos sabem, o evangelho mais antigo dos 4 que nós temos na Bíblia Sagrada é o evangelho segundo escreveu Marcos. Foi o primeiro a ser escrito. É o mais resumido de todos e tem toda uma explicação para isso. O evangelho segundo escreveu Lucas, os estudiosos dizem que é o primeiro capítulo de um livro de 2 capítulos que Lucas escreveu. O primeiro capítulo é o Evangelho segundo escreveu Lucas. E o segundo capítulo, o livro dos Atos dos Apóstolos. Se você olhar o versículo 1, o versículo 1 ele fala em primeira pessoa. O sujeito é oculto, né? Os irmãos da Epós, sujeito oculto eu, né? Eu fiz o primeiro tratado. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ou seja, aqui ele está mostrando que, falando de um primeiro tratado, de algo que ele já tinha escrito. Se você quiser saber o que é que ele está se referindo, você segura a sua mão aqui no capítulo 1 dos Atos e vira as páginas da sua Bíblia ao capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Quer ver? Faça isso. Lá no início do Evangelho segundo escreveu Lucas, está escrito assim, tudo tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Ou seja, Lucas está dizendo que muitas pessoas tentaram narrar algumas coisas que estavam acontecendo. Aí ele diz, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Aí ele diz, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Você está vendo esse nome, que é um nome que aparece também lá no início do livro dos Atos? Não é? Primeiro tratado, ó Teófilo. A gente não sabe quem foi Teófilo, a Bíblia não fala de Teófilo. O que a gente sabe é a partir de livros históricos que trazem a suposição de que Teófilo teria sido um gentil que tinha se convertido a Cristo. E pelo pronome de tratamento que o evangelista Lucas usa para ele, que ele foi um magistrado. Uma vez que excelentíssimo é um pronome de tratamento que se usa para os magistrados, não é? Então Lucas escreveu o primeiro tratado e ele diz assim, de tudo, agora voltando ao capítulo 1 dos Atos,
de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, mas não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Tem 2 pontos aí. Significa que ele vai narrar agora o que Jesus fez. Se você virar a página da sua Bíblia, ainda no Evangelho segundo escreveu Lucas, mas agora no capítulo de número 24, você vai ver aí a partir do versículo 46, onde começa o parágrafo. Capítulo 24, versículo 46. Diz assim: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí você vai ver, versículo 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu o quê? Abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Você vai ver que esse relato de Lucas, ele é um resumo do relato que a gente tem agora no início do livro dos Atos dos Apóstolos. Se você começar a ler versículo a versículo, você vai observar que o versículo de número 3 até o versículo de número 14 vai narrar a ascensão de Jesus, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos e a subida de Jesus aos céus, que foi, irmão, seguida por 2 promessas que nós vamos encontrar aqui, que são 2 promessas que a igreja deve guardar, porque foram promessas de Jesus para os discípulos que ele escolheu. Quer ver? Olha a sua Bíblia aí, o versículo de número 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Você vai observar o seguinte, irmãos, que o evangelista Lucas, ele tem por característica não ser uma pessoa sucinta. O discurso de Lucas é um discurso sempre cheio de muitos detalhes. Por exemplo, se o evangelista Marcos fosse relatar os discípulos indo a Jerusalém, eles iam dizer assim, ele ia dizer, Jesus foi para o céu e os discípulos ficaram em Jerusalém orando. Aí Lucas diz, ele usa uma linguagem mais formal, porque ele está se dirigindo a uma autoridade. Teófilo era possivelmente um magistrado, e quem dirige a palavra ao magistrado, dirige em palavras formais. Aí você vê que ele usa uma linguagem formal, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou viva. Ele diz, com muitas e infalíveis provas. Ou seja, ele acrescenta palavras bonitas. E Lucas nos dá certeza do que aconteceu. Lendo esse relato aqui, nós tiramos conclusões. Por exemplo, Jesus ressuscitou. Jesus morreu e ele ressuscitou. E a Bíblia Sagrada, Lucas vai dizer, ele ficou, depois de ressuscitar, com muitas infalíveis provas. Ou seja, tem muitas provas, nós podemos encontrar na Bíblia, que Jesus de fato ressuscitou. Ele diz assim, ficou com eles ainda no espaço de 40 dias. Ainda permaneceu 40 dias depois da ressurreição, falando acerca do reino de Deus. E você vai observar que reino de Deus, Jesus não ficou ali, irmãos, conversando qualquer coisa. Jesus ficou falando das coisas do céu, do reino de Deus. E a Bíblia vai dizer o que é que ele falou. Por exemplo, tem uma continuidade. Se você olha o versículo de número 4, o povo depois está fera nisso. Começa com E sem acento. O E sem acento tem o som de I, não é assim? E é uma conjunção coordenada sindética aditiva. Eita, para o povo do Enem, que a inscrição termina sexta-feira. Não é assim, Heloísa, não é? Sindética aditiva, não é? Dá ideia de soma. Ou seja, teve outra coisa que aconteceu. E o versículo diz assim, ó, e estando com eles,
ou seja, nesses 40 dias que ficou com eles, a gente já sabe do versículo 3 que ele falou de coisas concernentes ao reino de Deus. E a Bíblia vai dizer, e estando com eles, o que foi que Jesus falou para os discípulos? Não se ausentem de Jerusalém. Para os pregadores aqui dá o tema de uma mensagem. Não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, fiquem em Jerusalém, porque de mim vocês ouviram uma promessa. É chegado a vós o reino de Deus. Agora, o que é que o povo estava pensando naquela época? Jesus continua explicando, né? Ele diz, fica em Jerusalém. Aí vai começar o versículo agora com o porquê junto e sem acento. Povo depósito, cadê o José? Está ali. Ele lembra o significado. Agora Jesus está dando uma explicação do que ele falou, do que ele mesmo falou. Ele diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Fiquem em Jerusalém, porque tem uma promessa que eu fiz com vocês, e a promessa é que estando lá, vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Irmãos, veja a promessa de Jesus, que em nenhum momento ele está fazendo promessas para esse mundo. Ele está dizendo, fiquem em Jerusalém. Eu vou dizer para vocês porque tinha que ficar em Jerusalém. Nesse período aqui, quem lembra o período que Jesus morreu? Foi crucificado. O que estava acontecendo? A turma aqui atrás já me disse. Aí na igreja, alguém lembra? Estava acontecendo o que, irmãos? Isso, irmã Marilene, a Páscoa. Tudo bem, ela falou ali, em espírito eu entendi daqui. Tá certo? Estava acontecendo a Páscoa, muito bem. Entre a Páscoa e a festa das colheitas, sabe como é que ficava o povo de Jerusalém? Ficavam se consagrando em jejum e em oração, se preparando para oferecer as primícias da colheita a Deus. Está escrito lá no Deuteronômio, conta 7 semanas mais um dia depois da Páscoa. Nesse período, o povo deve ficar se preparando para oferecer as primícias da colheita. 7 semanas mais um dia era o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, a festa da primícia das colheitas. Quem estava em Jerusalém naquela época, estava em jejum e em oração. Você vê para onde Jesus mandou seus discípulos, depois que ele foi para o céu. Ele disse, se fosse hoje, ele dizia, vão para a igreja. E fiquem na igreja em jejum e oração, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês estão vendo que tem alguma coisa semelhante com o nosso discurso, com o nosso culto? A gente fala culto a culto, não é? A gente diz, irmãos, não se contentem em vir ao culto e sair da mesma maneira que você entrou. Você tem que sentir alguma coisa no culto. Você tem que sentir alguma coisa na igreja. Porque Jesus diz, fiquem lá, mas não fiquem sem propósito. Quem estava lá naquele período, estava jejuando e orando, buscando virtude do alto. Me diga uma coisa, irmão, me diga uma coisa. Eu estou olhando para os irmãos aqui, eu sei que tem irmãos que trabalham em casa, tem o seu negócio em casa, tem irmãos que trabalham fora, tem irmãos que têm o seu próprio comércio, tem irmãos que não trabalham, que ficam em casa. Me diga uma coisa, é a mesma coisa você ficar em casa e você vir para a igreja? Tem uma diferença, não tem? Por mais que você tenha liberdade para você cantar na sua casa, adorar a Deus na sua casa, mas a presença de Deus que você sente não é igual a que você sente na igreja. É ou não é? Porque a igreja é um lugar consagrado, é um lugar que foi separado, irmãos, para nós buscarmos a presença de Deus. Aleluia. Você viu o que foi que Jesus disse aos discípulos? Fiquem em Jerusalém, no cenáculo. Fiquem lá. Se vocês olharem o versículo de número 13, olhem o versículo 13, o que é que diz? Diz assim, e entrando, subiram ao cenáculo. Ou seja, eles foram a um templo, eles foram a uma igreja. Eles ficaram perseverando, unânimes, foi na casa de Deus. Ficaram em jejum e em consagração e em oração. Irmãos amados, nós temos que preservar essas coisas, porque João batizou com água. Aí Jesus diz, mas vocês sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aleluia.
Ou seja, João batizou com água. Agora tem uma coisa que João não pode fazer. Tem uma coisa que nós só alcançamos quando nós nos dedicamos a estarmos na casa de Deus, adorando o nome do Senhor. Tem uma coisa que nós só alcançamos se fizermos isso. É o quê? A virtude do alto sobre a nossa vida. Buscar unanimemente. Irmão, deixa eu abrir um parênteses para ensinar uma coisa a vocês dentro desse contexto. Você já viu aquela velha história, lá vem o pastor tocar nesse ponto, eu vou tocar. Já viu aquela história de alguém dizer, não, eu já fui para o culto de terça, não preciso ir para o culto de quinta. Eu já fui para o culto de sábado, não preciso ir para o culto de domingo. Quem inventou essa história, pelo amor de Deus? Se eu for para o culto de ceia, não preciso eu ir para o culto domingo na igreja, já cumpri minha obrigação. Crente convertido que conhece a verdade, lendo uma palavra como essa, ó, Jesus disse assim, ele não disse, vão para Jerusalém e fiquem lá não. A Bíblia usa a seguinte expressão, Jesus determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém. Ou seja, não é para você ir para lá, você já deveria estar lá. O que Jesus diz é que nós não devemos nos ausentar. Não devemos nos ausentar da presença dele. No templo, crente, irmão, chegou no trabalho 8 horas, vai para a igreja, o culto só termina às 9. E o nosso, se não vigiar, chega às 10. Né? Eu estou vigiando, vou começar a terminar o culto no horário, que uma irmãzinha ali de oração me chamou a atenção. Eu não vou olhar para ela não revelar o mistério. Mas está lá, meu pastor, termina o culto no horário, tudo bem. Mas todos os dias nós temos que perseverar no templo, irmãos, nos consagrando a Deus. Aí a Bíblia continua o contexto e ela vai dizer, aqueles, pois, que se haviam reunido naquele dia, perguntaram a Jesus dizendo assim, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Vocês observam aonde estava a cabeça do povo. Aonde estava a cabeça do povo? É porque o povo naquela época, eles eram dominados pelos romanos, não era? Os romanos dominavam o povo de Deus naquela época. E o que é que eles estavam ansiando, irmãos? O que é que eles estavam desejando no coração? Eles desejavam que o reino de Israel fosse restaurado. Ou talvez o templo reerguido naquele lugar para oferecer sacrifícios. Eles queriam o reino de Israel novamente. Senhor, o Senhor vai restaurar o reino? Eles não tinham entendido o recado, irmãos, que Jesus queria dar para eles algo muito maior do que o reino de Israel. Irmão, você já viu que nós ainda estamos condicionando nossa alegria a termos ou não termos alguma coisa? Ainda estamos condicionando a nossa alegria, irmãos, a estarmos felizes ou não. E a nossa felicidade está ligada a coisas desse mundo, irmãos. Tem muita gente que está com pensamento nesse mundo, nas coisas que vão perecer. Eu não vou para a igreja hoje. Por quê? Porque eu não tenho pão para comer. Agora que eu tenho que ir, meu irmão. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Mesmo que não haja fruto na videira. Não é assim? Você lembra da oração de Abacuque? Todavia eu me alegrarei no Senhor, acima de tudo, irmão. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, tarará. Aquela passagem Romanos 8 que os irmãos já sabem. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus está superior às coisas desse mundo. Agora, peraí, sabe quem é que estava perguntando isso aqui a Jesus? Eram os discípulos que Jesus escolheu. Não eram os ímpios lá fora, não. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Deixa eu abrir aqui mais um parêntese. E eu vou continuar, eu vou chegar ao versículo 14 hoje. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Os discípulos demonstram aqui o seguinte tipo de pessoa. Aquela pessoa que no lugar de influenciar é influenciada. Por quê? Porque eles andaram com Jesus. Eles estiveram do lado de Jesus. Eles ouviram o ensinamento, o discurso do próprio Jesus. Jesus disse para ele como ia ser o céu, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Jesus falou para os discípulos pessoalmente. Hoje quem fala para a gente somos nós. Um transmite a mensagem para o outro. Tem a unção do Espírito Santo, mas nós somos os instrumentos de Deus. O Espírito Santo não pega o microfone e fala para a gente. Quem fala somos nós. Ele apenas nos dá um entendimento
palavra para a gente pregar. Agora, naquela época, foi o próprio Jesus. Mas você observa que ainda assim os discípulos estavam com a cabeça no reino de Israel. Isso serve para a gente hoje, irmãos. Aonde está a nossa mente como crentes em Jesus? O nosso pensamento está, nós estamos firmes nas promessas do Senhor? Nós estamos influenciando ou sendo influenciados, irmãos? Olha, o meu avô dizia uma coisa, que eu sei que muitos avós aqui falavam também. Meu avô falava uma coisa que no princípio eu chamei ele de prepotente. Quando ele disse assim: meu filho, você só deve se meter com alguém que seja igual ou melhor a você. Uma pessoa que seja inferior a você no sentido de conhecimento, você não deve se envolver com essa pessoa, porque ela vai lhe influenciar para o mal. E eu pensei por muito tempo, eu dizia: meu Deus, como ele é besta. Mas depois eu comecei a ver que é verdade. Nós devemos nos acompanhar de coisas boas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas espera aí, pastor, eu apoio Jesus. Me diga uma coisa: Jesus foi jantar na casa dos pecadores, dos publicanos, daqueles que precisavam, mas ele fez a mesma coisa que ele, irmãos? O apóstolo Paulo, ele diz assim: fiz-me sem lei para ganhar os que estavam sem lei. Não é? Eu me fiz, mas eu não me transformei como um deles. Significa que aonde nós estamos, nós não podemos ser influenciados pelo lugar onde nós estamos. Às vezes a gente está num culto como esse, Deus fala conosco, irmão, que vai nos abençoar. Deus fala conosco que vai derramar bênção sobre a nossa vida, que vai curar, que vai fazer isso ou aquilo. A gente sai do culto, tem um profeta de Baal ali no portão. Aí ele olha assim e diz assim: tu vai morrer. Aí no lugar de sair para casa feliz pelas promessas de Deus, sai triste. O filho do inimigo disse que eu vou morrer. Mas criatura, tu esqueceu de tudo que Deus falou para você? É verdade. Esqueceu das promessas de Deus na sua vida? Qual é a promessa de Deus, irmãos? Se nós permanecermos na palavra de Deus, nós não vamos ter falta de nada. Vocês estão vendo o lírio do campo? Vocês estão vendo as aves do céu? Nem Salomão, meu irmão, se vestiu tão bem quanto eles. Quanto mais vocês, que são servos de Jesus. Aleluia. Ou Jesus não cuida de você nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus disse assim: olha, não cabe a vocês saber o reino ou as estações. Não cabe a vocês. Cabe a vocês obedecer o que eu estou mandando vocês fazerem. Aleluia. Irmãos amados, quando eu estava para me casar com Thaisa, eu nunca fui vaidoso, irmãos. Eu sempre abri mão de algumas coisas na minha vida, assim, com o coração apertado. Eram coisas que eu queria fazer, mas eu tinha medo, por temor. Não é que eu seja frouxo, não, eu sou muito macho. Mas eu tenho medo de algumas vaidades. Por exemplo, disseram que tem que tirar foto do casamento, fazer o book. Né? Foi quando a gente estava para casar ou quando você estava grávida? Foi as duas vezes, mas a primeira vez, quando a gente estava, antes da gente casar, tem até lá no Facebook uma foto de eu encostado lá na promoção. Está assim escrito promoção na vitrine, eu lá encostado, amarrado, só a graça de Deus. Aquela foi da gravidez. Foi na gravidez. Quando a gente estava tirando foto, apareceu um homem dos dentes desse tamanho, os cabelos arrepiados assim, sujo, fedorento. E o rapaz que estava tirando a foto escondeu a câmera, pensando que ele ia roubar. Thaisa, quase que o menino nasce naquela hora, correu para um lado. Eu olhei para ele assim, ele disse assim: Mário está me conhecendo, não? Aliás, ele me chamou de Mário, ele me chamou do meu irmão mais velho. Ele disse: Júnior, sou eu. Aí eu disse: não, não é Júnior, não, é Mário. Ah, Mário, não está me conhecendo, não? Eu disse: não, eu sou fulano de tal, vulgo burrão. Olha o nome do cidadão, burrão. Vulgo burrão. Lembra de mim não? Eu disse: lembro. Eu disse: mas como tu tá feio, homem. Com os dentão, com os cabelos arrepiados, parece que viu um fantasma, tudo espantado, fedorento. Aí ele disse assim: Mário, é assim, ó. É porque eu segui um caminho diferente. É porque eu não quis nada com a vida. Eu segui o caminho das drogas. Ele não disse da bebida. Eu estou bêbado aqui, estou muito doido. Agora tem um detalhe: quando eu era mais jovem, aquele ali era um dos principais que batia no ombro do meu pai e dizia assim: ei, cuida desse teu filho aí, rapaz. Indo para a igreja,
só quer saber de igreja, mora de frente à praia, vai todo mundo jogar futebol e ele sai de terno e gravata, de meio-dia no sol quente de Natal, com a Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja. E ele dizia, esse aí não vai dar para homem, ou vai ser, ele dizia um termo bem pejorativo, ou vai ser ladrão. Mas, irmão, vale a pena perseverar nos mandamentos de Deus. Aparentemente eu estava perdendo alguma coisa, mas chegou um momento que eu estava lá, bonito, elegante, tirando foto com Thaísa com a barriga desse tamanho aqui, que nem Sara, que vai ter um menino amanhã, daqui a pouco a gente ora por ela, não é? Ele lá com a esposa abençoada, tirando foto, e ele estava lá, meu irmão, não deu em nada, começou a chorar, e disse assim, Mário, eu falei tão mal de você a vida inteira, e agora se eu pudesse voltar, o meu seria como você. Daí o inimigo tomou ele de novo. Ele disse, eu estou procurando um bobo aí que me deu R$1, não foi? Para eu comprar um baseado. Aí saiu, com os braços balançando para o inferno. Não sei notícia deles até hoje. Mas, irmãos, Jesus está dizendo aqui, não vos pertence saber o reino e as estações. A nós cabe obedecer os mandamentos de Deus para a nossa vida. É o que está dizendo, é o início da igreja, irmãos. Isso aqui é o princípio da igreja. Fique em Jerusalém, obedeça os mandamentos. Você vê que nós não estamos num caminho diferente. Tem dia que eu me sinto só, irmão Júnior. Tem dia que eu me sinto num canto, é como se tivesse todo mundo contra mim, Tony. Tem dia que eu estou desesperado, assim, com vontade de chorar, dizendo, Jesus, ninguém gosta de mim, eu estou só, me sentindo só. É o sentimento de quem prega a verdade, de quem prega o Evangelho. Que começa a ver as oposições do mundo, o mundo andando contrário, e parece até que você está só. Mas nós não estamos só. Aleluia. Nós não estamos só. O nosso Redentor vive, e eu quero dizer uma coisa a vocês, vale a pena ser fiel aos mandamentos do Senhor Jesus. Vale a pena, irmão. Daí o texto continua, mas vocês, olha, não vos pertence saber, meu irmão, porque isso Deus, o Pai, estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vocês, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. E vocês vão ser testemunhas. Sabe por que Jesus mandou os discípulos irem para o templo e perseverarem em oração até que do alto eles fossem revestidos de poder? Porque Jesus sabia, irmãos, que eles só não iam conseguir caminhar muito. Só nós não vamos a lugar nenhum. É verdade. Nós temos que lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. Ele está do nosso lado. A Bíblia diz que ele tem ciúme da gente. Ele intercede por nós, a Bíblia diz, com gemidos. Agora, o mesmo Espírito Santo que intercede, que tem ciúmes da gente, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele também se entristece. Não é verdade, irmão? Olha que coisa bonita, porque começa a gerar um temor no nosso coração. Só nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que Jesus disse, não se ausentem de Jerusalém. Não se ausentem do lugar onde eu coloquei vocês. Quem colocou você aí, meu irmão, foi Deus. Às vezes tem um discurso errado que eu escuto na igreja. Tem gente que diz assim, irmãos, olha por mim que eu estou só pela graça. Eu digo, só pela graça, e você quer mais o quê? Além da graça, o que é que você quer mais? Não é? Estou só pela graça, como se a graça de Deus fosse um salário mínimo. Não é não, meu irmão, é a graça de Deus. Se não fosse um favor merecido, nenhum de nós estaríamos aqui. É verdade, eu já vi irmão dizer, irmão, ainda que você seja um crente de banco mesmo, e quer dizer que crente que está sentado no banco não foi chamado por Deus? Quem nos colocou no banco da igreja, meu irmão, é aquele que vai voltar para nos levar para morar na eternidade. Quando alguém disser que Jesus, ou Elias, agora você vai ficar sentado no banco mesmo. Aí Elias vai glorificar Deus de pé. Peraí, vamos levantar só um minuto para dar glória. Glória a Deus, vou sentar de novo. Sabe por quê? Porque Deus me deu o privilégio de sentar no banco da casa dele, onde ele se faz presente, meu irmão. É verdade, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu cheguei num lugar uma vez, aqui nessa igreja, não vou dizer quando nem onde, tinha um abençoado pregando para um grupo de irmãos aqui da igreja, e dizendo assim, irmão, não somos nada.
Não somos nada, irmão, nós não valemos nada. Nós somos pobres, irmão. Oh, nós não somos nada. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Vocês não são nada, pois eu sou. Eu sou lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa que eu sou. A Bíblia Sagrada me deu um título. Sabe o que? Cidadão do céu, embaixador de Cristo nessa terra. Sabe o que é que eu sou, irmão? Uma autoridade. Quando eu passo, os demônios vão dizendo assim: nesse daí a gente não pode tocar, nesse daí a gente não bota não. Sabe por quê? Porque o dono desse daí tem poder, meu irmão, sobre a nossa vida. Os demônios dizem. Tem que ter cuidado com o que as pessoas falam. Jesus disse: olha, não se ausentem de Jerusalém. Me diga uma coisa, você que está aqui, vale a pena vir à igreja ou não vale a pena vir, irmãos? Cada culto acrescenta algo na nossa fé. Cada culto acrescenta alguma coisa na nossa vida. Não se ausente de Jerusalém, porque lá você vai ser revestido da virtude do Espírito Santo. Você vai comer comida sólida, que dá substância, irmãos. Hoje de manhã, Marinildo está aqui. A Marinildo um dia me pediu um peixe para criar. Aí eu comprei um peixe para ele. Comprei um aquáriozinho assim, botei um peixe, aqueles que brigam. Tem uns peixes valentes, né, que briga. É o Beta. Comprei o danado Beta para Marinildo. Aí ontem, quando eu olhei para o Beta, ele estava assim, de cabeça para baixo. Eu disse: Marinildo, o peixe morreu. Aí botei a mão no aquário, bati e o peixe saiu nadando. Só a graça de Deus assim. Sabe, só a misericórdia. Como quem não queria nadar. Eu disse: Marinho, faz quantos dias você não bota comida para esse peixe? Aí ele disse: pai, eu boto uns farelinhos de pão. Eu disse: não, Mário, mas não tem uma comida própria para ele. Ele disse: faz uns 4 dias que eu não boto. Como o peixe está morrendo de fome. Porque tem a comida que dá substância, tem ou não tem? E tem a comida que você come e faz mal. Eu disse: Mário, migalha de pão não é comida para peixe. Tem que ser essa outra aqui. A gente vê um culto como esse e às vezes a palavra de Deus choca o nosso mau costume. Mas quando isso acontece, isso é bom, irmão. Porque a coisa ruim sai e fica a coisa boa de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Quando a palavra é ensinada dessa maneira, irmão, é comida boa que vai dar vida. Você vai sair e vai dizer: por que eu tenho que ir para a igreja? Por que tu tem que ir para a igreja todo dia, Maico? Basta ir uma vez no mês. Não, Jesus disse que eu não devo me ausentar de Jerusalém. Sabe por que eu tenho que estar lá? Porque eu tenho que me revestir do poder do alto. Eu tenho que ser revestido da virtude. Sabe o que é virtude, irmão? Virtude é aquilo que dá força, que impulsiona. Ou seja, os discípulos precisavam de alguma coisa que impulsionasse eles. Às vezes a gente pensa que o conhecimento nos impulsiona. Conhecimento não impulsiona ninguém. Conhecimento acrescenta, nos faz ser conhecedores de alguma coisa. Talvez impulsione até nesse mundo. Faça o Enem e passe, pronto, ganhe um salário melhor quando estiver formado. Agora eu estou falando, irmão, de impulsionar para as coisas do céu. Eu estou falando, quer ver uma coisa? Uma vez eu ouvi um irmão falando mal daqueles meninos que correm na igreja. Daquelas irmãs que entregam recado de um lado para o outro. E ele achou de vir falar comigo. Era uma palestra sobre o batismo no Espírito Santo. E o homem estava lá, dando a palestra. Irmãos, é uma meninice muito grande. É uma meninice, tu lembra, né? É uma meninice muito grande. A gente vai na igreja, o irmão de repente diz que está cheio de Deus. Aí, eu digo: mas está blasfemando contra o Espírito Santo, esse desgraçado, e não sabe. E ele falando dos irmãos, e é batizado no Espírito Santo. Isso não existe não. E eu calado no meu canto: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aí ele disse no final, ele falou tão mal dos irmãos, dos mistérios da igreja, que ele disse assim, falou mal, por mais de 2 horas. Foi só crítica, foi só zombaria com as coisas de Deus. Que no final ele disse: alguém tem alguma pergunta? Ninguém se levantou. É que nem aquela pregação ruim que o pregador faz: eu quero orar, quem quer uma oração? Não vem ninguém. Aí ele fica apelando: vem alguém, estou pregando para as paredes, né? É que nem contador de piada que não sabe contar piada, para explicar a piada depois.
Ele falou tão mal que ele dizia: alguém tem alguma pergunta? E aquela multidão, ninguém dizia nada. Aí ele disse assim: deixa eu escolher alguém para falar. Aí olhou: Mário Sérgio, passa ali o microfone. Não. Fale, faça uma pergunta, está com medo? Eu digo: não, pronto, vou falar. Fiquei de pé. Aí eu disse assim: você é batizado no Espírito Santo? Aí ele disse: não. Quando ele disse não, aí uma irmã gritou lá de trás: glória a Deus. Parece que foi um alívio, um escape. Aí eu disse assim: eu não entendo como é que eles chamaram para dar uma palestra sobre o batismo no Espírito Santo, se você não é batizado, nunca experimentou. Porque eu, que sou cara fechada, tímido, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu comecei a chorar, comecei a rir, daqui a pouco eu comecei a chorar. Quando o pastor Abdênio Xavier, esposo da irmã Samira, me batizou lá no Templo Central de Natal, que eu voltei assim, que me trouxe de volta das águas, estava todo mundo falando língua estranha no tanque. E foi uma coisa tão bonita que eu, que sou tímido, cara fechada, que me segura ao extremo, não é? Até uma hora que não dá mais para segurar, daí eu explodo mesmo. Aí pronto, mas eu estava me segurando, mas naquele dia eu ainda dei uns 3 pulinhos lá no tanque. Ainda dei uns 3 pulinhos. Aí eu disse: você é batizado? Ele disse: não. Eu disse assim: eu nunca tomei café. Aí ele disse: isso é uma piada? Eu disse: não. Eu até sinto o cheiro do café, um cheiro tão bom, mas eu não posso dizer se é bom ou ruim, porque eu nunca tomei. Como é que você está falando mal dos irmãos que é batizado no Espírito Santo se você nunca foi? Aí o povo começou a dar glória a Deus, porque no dia que você for, aí você vai pular de um pé só, aí você vai correr, aí você vai ficar de pé, aí você vai chorar, aí você vai bater palma, porque só sabe quem experimenta, irmãos. E Jesus, ele deseja que nós experimentemos essas coisas também. Fiquem lá, porque vocês vão ser revestidos de virtude. Você observa, eu estava vendo uma das filmagens dos nossos cultos aqui. Daí eu estava vendo: Jesus, a gente faz coisas que eu não sei não. Foi um culto que eu estava aqui, eu não sei bem o que aconteceu, Manassés. Aí de repente eu disse assim: eu estou sentindo Deus. Aí primeiro assim, eu saí correndo aqui, né? Corri. Aí no que eu corri aqui, passou uns 10 aviões voando aqui, né? Daí eu estava olhando aqui, eu disse: Jesus, eu não acredito que eu fiz isso. Mas só sabe o que é isso, irmão? Quem é revestido de virtude. Porque a virtude impulsiona. Coloca para frente, irmão. Vocês vão ser revestidos de virtude. E tem mais, não é só a virtude que vocês vão receber, não. Não é só para vocês, não. Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em Samaria. Vocês vão ser testemunhas até os confins da terra. Porque o povo escuta barulho aqui. Eu não sei se você lembra naquele dia na Colombo, que os jovens estavam orando na salinha das crianças. Aí eu estava lá do lado de fora, estava um barulhão, Elise. Não tem, irmã Priscila, aquela salinha das crianças lá. Eu estava um jovem ali que o jovem orava. Eles estavam orando. Daqui a pouco Deus começou a usar ele. Tinha jovem que pulava em cima do banco. Tinha jovem que gritava. Já viu jovem cheio de Deus como é? Aí desceu 2 cidadãos correndo daquele morro. Lembra, Sara? Desceu 2 cidadãos correndo. Aí bateram na porta da minha casa: pastor, pelo amor de Deus, pastor. Eu disse: o que foi? Viemos lhe ajudar. Eu disse: o que foi? Querem ser batizados também? Aí ele disse: não, pastor, é que está tendo uma briga dentro da igreja, a gente veio socorrer o senhor. Eu disse: tá, entra aqui, vamos me ajudar agora. Quando eu abri a porta, que ele viu os jovens tudo chorando ali, tudo cheio de Deus, tudo assim, ele disse: isso é uma coisa boa que está acontecendo? Eu disse: isso é o mover do Espírito Santo, querido. Só sabe isso quem experimenta. Aí as lágrimas começaram a descer nos olhos dele, assim, ó. Um aceitou Jesus e o outro saiu chorando. Me encontra na rua ainda hoje, corre e me dá um abraço. Diz: pastor, quando eu lhe abraço, eu sinto a virtude que eu senti naquele dia, quando estava aquele barulho dentro da igreja. Agora, para isso acontecer, aí o que Jesus diz? Não se ausentem de Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder do alto. Vocês vão ser testemunha. Agora tem uma coisa: não cabe a vocês saber o tempo ou as estações. Entregue sua vida a Deus, meu irmão. Entregue o seu melhor para Jesus. Entregue na mão do Senhor. Diga: Senhor, está aqui o meu talento. É para o Senhor, é para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado.
Deus vai te encher de virtude, você vai ser testemunha em Jerusalém, em Samaria, nos confins da terra. Deus sabe o que está no meu coração, irmão. Deus sabe o que está no meu coração. Eu não vou dizer não, eu não digo não. Mas Jesus sabe o que está no meu coração. Essa semana a gente vai fazer o Cenáculo do Poder lá na Estrada da Tarde. Mas Jesus sabe o que está no meu coração. O desejo que está no meu coração. Anote isso daí que eu vou dizer a vocês agora. Um dia vocês vão ter notícia. Um dia eu vou pegar o microfone e vou dizer: Jesus cumpriu o desejo no meu coração. E para isso, irmão, eu estou em Jerusalém todos os dias. Fale mal do meu terno, da minha gravata, me chame de exagerado, de radical. Pode dizer o que quiser, meu irmão, mas eu estou na presença de Jesus e não quero me ausentar de Jerusalém, meu irmão. Aleluia! Eu vou terminar, deu a hora. Aí a Bíblia Sagrada diz que agora tem mais uma promessa aqui. Tem mais uma promessa que eu quero falar para vocês para acabar. É que diz assim, ó, e quando ele dizia isso, foi elevado às alturas. É exatamente o relato que está lá em Lucas 24. Se você for ver, é uma explicação, ele esmiuçando o final do capítulo do livro do Evangelho segundo Lucas. Ele diz, estando falando isso, foi levado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram o seguinte, preste bem atenção: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Agora tem mais uma promessa para a igreja. Tem a promessa da virtude, tem a promessa que Deus vai lhe usar como testemunha. Agora, irmão, tem uma das promessas mais bonitas que Deus fez para a igreja. É que um dia Ele vai voltar. É uma das promessas, irmãos, que a igreja não pode esquecer. Nós não podemos deixar que as lágrimas parem de cair nos nossos olhos quando nós lembrarmos dessa promessa. Esse Jesus que foi para o céu, um dia Ele vai voltar. O derramamento do Espírito Santo se cumpriu. Nós, na instrumentalidade de Deus, se cumpriu, sermos testemunhas de Deus. Agora tem mais uma promessa, irmãos, que vai se cumprir também. Ele vai voltar para levar a sua igreja para a eternidade. É como se Ele dissesse: não se preocupe não, Ele está indo, o Consolador vai ficar, não se preocupe não, porque um dia Ele vai voltar, Ele vai vir. Assim como você viu para o céu ir, uma nuvem ocultando, aí você tem uma ideia, irmão. Imagina aí Jesus voltando. Aí você imagina, só a igreja vai ouvir o alarido, né? O alarido. Quem não ouviu falar do alarido ainda, Tiago? Lá no quartel, quando o soldado sai na rua fazendo física, né? Correndo ali e tal, se exercitando, aí tem aquele que vai gritando na frente, né? Ele geralmente diz uma coisa e a tropa responde: o que é que você está vendo? Né? Aí a tropa responde: eu não quero nem saber. Aquele que vai na frente lá é o alarido. Sabe qual é a função dele? É anunciar a passagem da tropa. Você observa que coisa maravilhosa. Aleluia! É que um dia a igreja vai ouvir o alarido. Glória a Deus! É o alarido do Aleluia! céu, irmão Abel. Imagina a coisa bonita. Só a igreja vai ouvir. Imagine aí, irmã Rosinha, a senhora está deitada na cama dormindo e de repente a senhora ouve: Jesus está chegando. Aleluia! A igreja está prestes a ouvir isso, irmão. E não é só o alarido, não. A Bíblia Sagrada diz que também vai ter o toque da trombeta. Glória a Na Deus! verdade, eu não sei o que o arcanjo vai dizer, mas a Bíblia diz que nós vamos ouvir a voz do arcanjo. Eu não sei se a gente vai contemplar naquele momento. Olha só que cena. O alarido gritou, Tony: Jesus está vindo aí, Tony. Daí daqui a pouco você ouviu o toque da trombeta.
Aí daqui a pouco eu não sei, irmã Sônia, se a gente vai ter aquela imagem. A Bíblia diz que Jesus foi para o céu, Elias, aí a nuvem o ocultou. Eu não sei se vai ser o contrário agora. A nuvem vai se abrir e a gente vai ver os arcanjos lá, santo, 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 apresentando. Eu imagino que é um negócio assim, isso é grifo nosso, não está na Bíblia não, mas é uma coisa que está na minha mente. Diga que cena mais bonita, os anjos gritando lá, cantando, santo, santo, santo. A gente cantando aqui, né, Manassés? Santo, 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 Deus onipotente. Já anima o nosso coração. Você imagina, você vê o coral do céu cantar. Glória a Deus. É uma promessa que a igreja não pode, irmão, esquecer jamais. Agora, quer ver uma coisa? Eu vou dizer uma coisa para vocês, para eu terminar. É que essa passagem serviu de motivação. Quer ver uma motivação? A gente pensa que a motivação para a gente hoje é assim, ó. Mana Paula, a senhora está precisando de 10 reais. Jesus vai mandar 10 reais na sua conta. A gente pensa que a motivação é essa. Mas a motivação da Bíblia para a igreja que estava nascendo. Isso aqui são os pilares da igreja. Não teve nem as primeiras conversões ainda. São os discípulos de Jesus. A Bíblia vai identificar mais na frente. No próximo culto eu digo a vocês quantas pessoas tinha lá. A Bíblia diz que eram cerca de 120 pessoas que foram ao cenáculo, que estavam lá com os discípulos. A igreja estava nascendo. A Bíblia diz assim, ó, ele vai voltar. Aí o versículo 12, vamos terminar agora, que ele diz assim, então, ou seja, concluindo essa primeira parte. Então, sabe o que aconteceu com os discípulos? Se Jesus foi embora, irmã Noemi, talvez fosse para eles ficarem acabrunhados de novo. Mas eles receberam, os anjos vieram ali para dizer para eles, esse Jesus que está indo, ele vai voltar. Isso não serviu, irmãos, isso não serviu de desestímulo. Porque para o mundo hoje em dia, deixa eu contar uma coisa a vocês, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Sabe como é que o mundo interpreta as coisas de Deus? Eu estava ali varrendo a calçada, nas minhas famosas varridas da calçada. Eu estava lá com agora eu comprei um chapéu de palha desse tamanho. Porque o meu chapéuzinho lá do Nordeste, de vaqueiro, não cobre meus ombros do calor, do sol daqui. Aí eu comprei um chapéu de palha desse tamanho assim. Aí eu estava lá com o chapéu de palha varrendo. Aí passou um irmão lá do outro lado, que eu não sabia quem era. Mas ele me conhecia. Pai do Senhor, pastor. Aí eu disse, Pai do Senhor, Deus te abençoe, querido. Aí eu já estava terminando de varrer a calçada. Aí joguei o último tanto de poeira assim. Botei a vassoura nas costas e entrei, fechei o portão da igreja e vim aqui para dentro. E eu vi pela câmera, sem querer, eu olhei para a câmera assim, tinha uma pessoa no portão como quem queria entrar. Eu vou ver. Às vezes algum jovem quer ensaiar, quer cantar aqui, sempre acontece. Aí eu fui lá, quando saí era o irmão. Aí disse assim, pastor, vem aqui por favor. Aí eu fui, disse, o que é que você quis dizer que Deus lhe abençoe? Aí eu disse, eu quis dizer que Deus lhe abençoe. E você quer mais o que, homem? Não é uma coisa boa? Ele disse, não. O senhor está sabendo alguma coisa da minha vida? O senhor não falou para me ofender, não? Eu disse, misericórdia, Jesus. Quase que eu disse, Ave Maria. Eu disse, misericórdia, Jesus. Porque o homem interpreta um Deus abençoe como uma ofensa. Olhe como as pessoas que não estudam a Bíblia interpretam as coisas de Deus. Já pensou? Os irmãos entraram aqui precisando de consolo. Aí eu vou lhe dar o consolo. Jesus vai voltar. Vocês que vieram hoje já sabem o que é isso. Vai servir de motivação. Porque a Bíblia diz que depois que eles ouviram isso, aí sim, eles voltaram para Jerusalém. A Bíblia diz, voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras e tal. E entrando subiram ao cenáculo os discípulos. E a Bíblia Sagrada diz assim no versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente. Vocês estão vendo que a história da unidade não é conversa fiada? Já volto para o homem que ficou com raiva, que Deus abençoe. Vocês estão vendo que a história da unanimidade, do mesmo pensamento, não é coisa nossa? E perseveraram unanimemente. Em que, irmãos? Em orações e súplicas. Olha que coisa bonita. Perseveraram, Marco, em oração e pública e súplica. Aí diz assim, ó. Perseveraram juntamente com as mulheres. Eita!
Olha lá, os discípulos e as mulheres. Né? Não estavam só não, a mulher estava junto. E juntamente com o discípulo e as mulheres, estavam lá também quem? E Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Irmãos, olhem, quem não estuda a Bíblia Sagrada, você observa, quem não estuda a Bíblia Sagrada dessa maneira, você dizer que Jesus está voltando é uma ofensa. Irmão, se prepare, a gente tem que estar preparado todo dia e toda hora, porque Jesus está voltando. Aí quem não estuda a Bíblia vai dizer assim, não venho mais para o culto aqui, porque esse pastor é doido, ele mete o pau na gente, ele diz que Jesus está voltando, ele fica com raiva. Se eu disser daqui, Deus abençoe vocês, alguém vai dizer, pronto, endoidou, vamos congregar em outro lugar, porque o pastor está jogando uma praga. Que praga o quê, meu irmão? Eu estou lançando a bênção de Deus, que Deus abençoe. Os discípulos, quando ouviram coisas do céu, eles se motivaram. Sabe como é? Quais eram os pilares da igreja que estava nascendo, Tiago? Os pilares da igreja eram: não se ausente de Jerusalém. Não se ausente até que você seja revestido com o poder do alto. Ou seja, persevere em Jerusalém, luta em Jerusalém. Não se contente com o culto natural. Temos que perseverar unanimemente, no mesmo propósito, em orações e súplicas, todos no mesmo pensamento. Eu peguei esse irmão fazendo alguma coisa errada, mas ele é o meu irmão, eu vou cuidar dele, ele é meu irmão, eu vou socorrer ele, porque amanhã eu vou estar lá, meu irmão, precisando de ajuda, ele vai me socorrer, porque é assim que a igreja funciona. O irmão mais simples, já teve dia nessa igreja que eu cheguei aqui, resolvi tanto problema, vocês nem imaginam o que eu passei, o que eu passo, mas eu me sentei aqui e fiquei bem assim, chorando. Quem olhava dali às vezes pensava que eu estava feliz, sentindo a presença de Deus, mas veio uma irmãzinha lá do círculo de oração, levantou, veio caminhando calmamente aqui, e colocou a mão na minha cabeça e disse assim: filho meu, eu vi a tristeza no teu coração, eu sei o que tu enfrentou, eu sei da tua luta, eu sei como tu chegaste nesse culto, mas eu que sou o Deus desta igreja, eu derramo sobre ti a alegria do meu Espírito Santo. Aí a minha lágrima começou a cair mais forte, porque não era mais lágrima de tristeza não, de fato se transformou em lágrimas da presença de Deus. Irmão, persevere, lute, abra sua boca, dê glória a Deus. Quando o pecado se aproximar de você, sai para lá, pecado, está repreendido, eu quero mais saber de você. Eu vou dizer uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu vou terminar, em nome de Jesus. Eduardo, eu vou terminar em nome de Jesus, mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu vou terminar dizendo isso: o pecado não dói, é por isso que o povo peca, mas leva para o inferno. Ser fiel a Deus parece que é ser cumpridor da lei, porque o cumpridor da lei, ele dorme em paz, ele usufrui da paz do Senhor no coração, ele contempla a glória do Espírito Santo de Deus. Sabe aquele hino que foi cantado aqui essa semana? Eu vou terminar dizendo ele. Quem observa essas coisas de Atos capítulo 1, está naquele hino que diz: se você cair, ele te levanta, se você chorar, ele te consola, quando oprimido, ele te liberta. Ele é o Deus do ontem e de agora, não diz? É assim que diz: salte para cima, atravesse o abismo, saia desse calabouço, seja um vencedor. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você foi escolhido por Deus para estar nesse lugar aí. Foi Deus quem te colocou neste lugar, meu irmão. Foi Deus quem te colocou nesta igreja. Você tem que sair daqui cheio da glória de Deus. Se alguém disser o que aconteceu, é porque eu tomei conhecimento, irmão, que eu tenho que perseverar. Não posso me ausentar, meu irmão. Essa gritaria é porque quando a gente não se ausenta, pode chamar de canguru, pode chamar de bode, pode chamar de galinha, mas só sabe o que sente quem sente. A gente pula mesmo, irmão. A gente vai embora, dando glória a Deus. O nome do Senhor é exaltado, meu irmão.
cheio